Boa noite aos irmãos, às irmãs, estão na escuta. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, nessa quarta-feira chuvosa, Que Deus aí conforte aí, a todos os irmãos que estão aí, nas enchentes, Que Deus venha ajudar aí, que Deus levante, pessoas para ajudar essas pessoas, esses irmãos, que estão nessa luta aí. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, espero os irmãos entrando aí, curtindo, compartilhando, que tem uma palavra de Deus para os irmãos nessa noite, Que Deus venha tocar nos seus corações, que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, Que Deus venha te dar vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aí, nosso sonho, nossos projetos. Irmãos, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará com nós, nos fortalecendo, nos abençoando, Se nós colocar Ele em primeiro lugar, em tudo que nós for fazer, e dará certo, Que nós seguir a direção dEle, o propósito dEle na nossa vida, que muitas vezes a gente quer tomar decisões, por conta própria, da nossa cabeça. Mas se nós for por direção de Deus, se nós for por direção, nós entregar a Ele, Ele falará com nós e nos mostrará o caminho, O caminho certo, o caminho correto. E a gente, seguirá nesse caminho e não nos frustraremos, irmãos, porque muitas vezes a gente fica frustrado, com algo assim que a gente toma, alguma decisão que a gente toma e que não é de Deus para a nossa vida, Por isso que a gente deve orar, que a gente deve, ali falar com Deus, pedir para que Deus venha nos dar entendimento, Eu digo assim, que eu mesmo já tive com um contrato pronto para assinar, mas eu fui lá, orando, pedindo para Deus, pedindo direção para Deus, e 3 dias antes Deus mudou totalmente, Eu sempre entrego para Deus. Esses dias mesmo eu já estava pronto para assinar, e aí eu não deu nada certo, porque não era de Deus, Eu entreguei para Deus, entreguei nas mãos de Deus e disse assim: ó Senhor, se é da sua vontade, que aconteça. Se não, e automaticamente, irmão, quando tu coloca Deus à frente de tudo, tudo muda. Eu, assim, claro que a gente fica meio preocupado e coisa, mas a gente entrega para Deus, coloca Ele em primeiro lugar, diz para Ele: ó Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer, por isso eu te entrego em suas mãos. E eu creio, irmãos, eu creio que Ele fará por nós. Que Ele fará por nós. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele fará por nós. Então, por isso que a gente deve colocar sempre Ele em primeiro lugar. Então, os irmãos que vão chegando, que estão chegando, que Deus abençoe aí, e que os irmãos vão compartilhando, vão curtindo, que Deus abençoe aí a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? O Lucas, o irmão aí, Nilton, que tá por aí, que Deus abençoe a vida, o seu Jeremias Poitevin, que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus toque sobre a sua família. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para os irmãos, que se encontra, irmãos, aqui em João 8:12, irmãos. Fala assim, ó. Glória a Deus. Falai, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha essa palavra, nessa noite eu deixo essa palavra para os irmãos refletirem, Aqui o Senhor diz para quem segue Ele,
Para quem segue Ele, nós não andaremos em trevas, porque Ele é a luz. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a luz, né? Se nós seguir Ele, nós não andaremos em trevas. Nós seguiríamos a luz que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é vivo, Jesus Cristo nos salva, nos liberta, nos tira do pecado, né? Eu digo assim para ti, independente hoje do que tu tem vivido, do que tu tem passado, se tu tá passando por um momento difícil na tua vida, tu tá vivendo uma depressão, tu tá passando por um desemprego, tu tá passando por necessidade, eu digo assim para ti, irmão, coloca Deus à frente de tudo. Coloca Deus, que Ele vai prover sobre a tua vida. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Mas tu coloca Ele à frente, faz um propósito, né? Diz para Ele, Senhor, se tu fizer isto em minha vida, haverá transformação. Jesus vai trazer salvação para tua casa, para tua família, né? Coloca Ele em primeiro lugar, diz assim, Senhor, traz paz para o meu coração. Esse dia eu vi um testemunho, irmãos, em que, em que o irmão pediu uma varoa, né? Queria casar, né? Pediu uma varoa, pedia pro Senhor aí uma varoa, né? Aí o pai dele perguntou para ele se ele não queria um trabalho, queria orar para ele por um trabalho. Ele disse: Não, não, pai, eu não quero um trabalho, eu quero uma varoa. Glória a Deus pela vida do irmão. Mas irmãos, então o pai disse: Não, não, eu vou orar por ti para Deus te dar, abrir uma porta do emprego. Eu vou orar por ti para Deus abrir uma porta de emprego, porque como que tu vai sustentar essa varoa se tu não estiver trabalhando, meu filho? Então é assim, irmãos. Então Deus, né? Deus vai abrir a porta certa para ti. Independente do que tu esteja buscando, independente do que esteja orando, Deus vai abrir a porta certa para ti. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vai te abençoar nessa noite, que Deus vai te dar vitória. Mas ore, não deixe de orar, pela minha vida, ora pela minha família, né? Coloca Deus em primeiro lugar, que nós estamos aqui em oração, pedindo que Deus venha interceder pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe então a todos, né? Eu deixo essa palavra nessa noite aos irmãos, e os irmãos compartilhem, curtam, comente, né? Que talvez tenha alguém aí precisando ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nessa noite de quarta-feira, né? Que Deus venha visitar cada lar, cada família, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e venha te dar vitória nessa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.